concretamente, não tem nada. O Mercosul fracassou. Aliás, o Brasil não quis botar o Mercosul de pé. O Brasil é parte do problema do Mercosul. A ideia do Mercosul lá atrás era ter tarifas unificadas, normas técnicas unificadas. Alguma coisa avançou de 90, meados dos anos 90 para cá? Para que serve o BRICS? A China está indo muito bem. A Índia está indo muito bem. Né? E o Brasil? Não, o Brasil não. Olá, espero que todos estejam bem. Estamos começando mais um podcast Caminhos da Liberdade, do Instituto de Formação de Líderes de São Paulo. Estou aqui com meu co-host e amigo Vitor Chang e hoje nós vamos fazer uma conversa com o Marcos Lisboa. Antes de iniciar, gostaríamos de fazer um agradecimento aos nossos patrocinadores, Atlas Network, Ecata e PTG Pactual Advisor. Vitor, o que nós temos no dia 11 de setembro? A novidade aí, Thales. Boa noite a todos, boa noite, Marcos. Estamos com as vendas abertas para o nosso 12º Fórum Caminhos da Liberdade, que ocorrerá no dia 11 de setembro, no Teatro Vibra, aqui em São Paulo. Já temos palestrantes confirmados como Marcos Troiro, Sandra Chaio, Jorge Gerdau, Mônica Salgado, Fábio Gurgel, Léo Lins e muitos outros nomes de peso que ainda serão confirmados nos próximos dias. O link para você adquirir o ingresso está na descrição aqui do vídeo. Para ficar por dentro das novidades do nosso podcast e do nosso fórum, é só seguir a nossa página do Instagram, @Fórum Caminhos da Liberdade. Hoje nós vamos falar então com o economista Marcos Lisboa sobre política fiscal, sobre esse Brasil que está acontecendo aqui conosco, todas essas novidades, mas também alguma agenda um pouquinho diferente do usual, né? Então, gostaria que você apresentasse para a gente o nosso convidado, Vitor. Cara, uma honra recebê-lo aqui, Marcos. Para quem está em casa, Marcos Lisboa é PhD em Economia pela Universidade da Pensilvânia e tem uma carreira marcada pela combinação entre academia, setor público e liderança no mercado financeiro. Foi secretário da Política Econômica do Ministério da Fazenda entre 2003 e 2005, presidente do Instituto de Resseguros do Brasil e vice-presidente do Itaú Unibanco, onde atuou entre 2006 e 2013. Mais recentemente, presidiu o INSPER, consolidando a instituição como um dos principais centros de ensino e pesquisa econômica do país. Ao longo da carreira, Marcos também passou por Stanford e FGV como professor de economia, sempre mantendo uma atuação destacada no debate público sobre desenvolvimento, reformas e responsabilidade fiscal. Marcos, muito bem-vindo, muito obrigado pela sua presença. Prazer enorme estar aqui com você hoje. Obrigado pelo convite. Legal, Marcos, obrigado novamente. Para a gente quebrar o gelo aqui, vamos começar com um assunto leve, vamos falar de credibilidade de governo. A gente começou lá em 2022, nós víamos todos os anúncios que ocorriam nas eleições do que a gente esperava que fosse acontecer daqui para frente. Tivemos lá a Carta pela Democracia assinada, mas o que veio daqui para frente foram taxações, taxa de blusinhas, agora tivemos essa novidade com o IOF. Houve uma quebra de expectativa do que o governo estava se propondo a fazer ou não? Tudo isso era esperado já? Eu, olhando para trás, né, e aí eu acho que a ideologia pesa menos, a gente teve poucos momentos no Brasil de governos preocupados com credibilidade. Acho que Fernando Henrique foi um caso, né, acho que foi um exemplo, talvez o grande exemplo da nossa história. Né. Acho que o primeiro Lula, com as dificuldades que teve, conseguiu ter alguma agenda mais organizada na área econômica e na área social, e o governo Temer. Fora isso, não. Né? A gente tem um pouco a política econômica do improviso. Né? Isso aconteceu no governo anterior. Né? Infelizmente, o Estado brasileiro ele tem uma facilidade muito grande de ser capturado por grupos organizados. De novo, sem ter ideologia. Esquerda e direita votam juntos nessa pauta. Né? Votam juntos. Você pega os mapas das votações, os subsídios cruzados no setor de energia, né? Concessão de benefícios para limpeza urbana, para enfermeiros, para o grupo A, o grupo B, né? Agora com os procuradores, né? Né? Os honorários, o judiciário, enfim, isso é generalizado. De novo, aí não tem ideologia. Eu me lembro que no metade do governo anterior, o jornalista estava me provocando. Não, mas a gente fez algumas reformas, como é que o país não cresce mais? Por que a gente fica sempre nessa coisa de um crescimento... Não é espetacular quando cresce? Né? Eu falei, mas e as contra-reformas? Ele falou, como assim?
Ué, você não viu os últimos 2 anos do último governo? Eu fiz até um artigo sobre isso, fiz um com o Marcos Mendes, fiz um sozinho. Então, a gente tem um Estado que é muito facilmente capturável para conceder benefícios. A gente fez uma reforma tributária. O que foram os órgãos de representação dos advogados, dos médicos, dos economistas, setor de supermercados. Então, isso é um problema. E aí, o governo vai improvisando. Né? Aí faz um arcabouço fiscal que não para de pé, que é inconsistente. Aí não vai dar certo, aí como é que faz? Aí aumenta a tributação aqui, não vai aumentar a carga tributária. Aí fico surpreso de dizer que teve um susto com o problema da despesa discricionária estar sendo esmagada. A gente alertou isso na semana que saiu o arcabouço fiscal, eu e Marcos fizemos das contas. Olha, vai dar problema, vai faltar dinheiro. Aí inventa o IOF e o judiciário vai junto. É uma pena, porque todo esse cenário... Bom, não devia surpreender, o Brasil não é um país que ficou pobre à toa. Né? A gente faz bastante esforço para ficar pobre e essa agenda do improviso e a oscilação da jurisprudência e da política econômica é parte do problema que o Brasil enfrenta. Pegando esse gancho, Marcos, acho que a gente está na Faria Lima aqui, boa parte da Faria Lima apostou que esse governo fosse repetir, talvez, ou tentar repetir o que foi o Lula 1. Né? E antes mesmo de tomar posse, a gente teve a PEC da transição, que foi exatamente o oposto, né, do que era esperado. Esperava-se ajuste fiscal ou algum tipo de medida nesse sentido, e a PEC transição veio exatamente demonstrar o contrário. Como você comentou, você publicou o artigo já alertando a tudo que está acontecendo agora. O que você acha como que o mercado hoje está vendo essa surpresa ou não do que esperava-se do governo e o que o governo apresentou? Bom, eu não estou na Faria Lima, né? Quer dizer, eu só vim aqui para conversar com vocês. Mas você tem que lembrar assim, ao contrário da lenda, tudo que o mercado quer, o mercado financeiro quer, é que o país dê certo. Sim. O mercado financeiro ganha dinheiro quando o país cresce, quando tem oportunidade de negócios, quando pode fazer operações de M&A. O mercado financeiro não vai ganhar dinheiro com o Selic. Né? Esses são os mitos que vão sendo criados. Né? Por aí. O custo de capital é maior do que a Selic. Pegar dinheiro para investir em Selic, você vai perder dinheiro. Você ganha dinheiro quando o país está bem, você pode fazer operações de M&A, né? Você pode vender fundos para brasileiros e para estrangeiros, tem oportunidade de negócio. Se o Brasil vai mal, o mercado financeiro perde. Né? Enfim, as pessoas gostam de inventar histórias, talvez porque agrade a militância, ter um inimigo e tudo mais, mas enfim, se conduzir política econômica quando conta história para a militância, dá zebra, tá? Mas enfim, e eu acho que o mercado quer sempre estar muito otimista, né? Ele quer apostar que o Brasil vai bem, porque é assim que ele consegue, né, vender papéis brasileiros, assim que ele consegue atrair investidores para o Brasil. E você tem razão, né? Muita gente apostou que o Brasil iria botar as contas públicas em ordem, né, que ia ajustar, então que ia caminhar para o equilíbrio fiscal e que permitiria uma queda dos juros. E o câmbio não ia subir. Perderam, apostaram que o Brasil ia dar certo e teve uma perda financeira muito grande no primeiro ano do governo atual. Eu escrevi sobre isso, sim, botei os números ali, olha, a perda foi uma sangria. Muita gente foi embora do Brasil depois de ter perdido tanto dinheiro. Né? Porque veio tudo ao contrário. Né? E, infelizmente, o arcabouço fiscal não para de pé. Ele vai dar isso, vai faltar dinheiro para discricionária, você vai ter que fazer um truque. Ano que vem tem que fazer outro, 27 tem que fazer outro. Só que esses truques, né, essa maneira de você aumentar a arrecadação, essa maneira de você tentar fazer né, ela é muito disfuncional para a economia. Como é que você vai investir num país? Como é que eu monto um plano de negócio? Como é que eu vou apostar que o Brasil dá certo? Então é isso, cresce um ano 3%, 2, 3 anos 3%, que é a nossa história. Tá? As pessoas falam, não, agora o Brasil está crescendo 3%. Mas, gente, você pega os dados do Brasil de 80 a 2019, 40 anos, o Brasil teve 26 anos, cresceram 3%, teria uma surpresa. Só que quando vem a crise, e elas são muitas, foram 14 anos de crise entre 80 e 19, né, elas são mais graves que no resto do mundo. Então o Brasil é um país que cresce muitos anos, 3%, aí de repente vem uma crise grave, como foi no começo dos anos 80, como foi no governo Dilma, né? E aí quando vem a crise ela é grave, demora para recuperar, a gente faz um pouco de dever de casa, aí cresce 3% de novo alguns anos, aí a gente faz, enfim, constrói o desastre para frente. Tem que lembrar em conta o seguinte, a política econômica ela tem efeito defasado. Né? As atrapalhadas que você faz hoje, elas vão cobrar seu preço na frente. Tem um lado do governo Dilma que tem uma certa injustiça com o governo, fez muito atrapalhado.
Fez muito problema grave. A PEC do setor energético, por exemplo, foi um desastre absoluto. Né? Mas outra parte dos problemas do governo Dilma foram herdados do governo Lula. Né? Você tem que lembrar disso. Muitos dos projetos que fracassaram no governo Dilma foram Sete Brasil, né? Toda a agenda de petróleo, óleo e gás. Você começa num governo e a conta cai no outro. Eu costumo dizer que a sorte do Geisel é que não tinha reeleição. Aí a conta ficou pro Figueiredo. Mas os problemas do Geisel, os problemas do Figueiredo começaram no Geisel. Sim. Eu acho que isso vai muito em linha com um artigo que você publicou agora na Folha, né, recentemente, acho que foi na semana passada, né, que era o problema das contas públicas vai além do dilema entre política social e ajuste fiscal, lá na Folha de São Paulo. E foi muito curioso porque, sim, você cita, olha, a gente está gastando muito, a gente tem um problema aqui, mas tem algo que não está tão perceptível, que é essa a criatividade contábil, vamos dizer assim, de usar recursos de outros lugares, mudam-se os indicadores. Então, como que a gente construiria uma cultura de responsabilidade fiscal enquanto há espaço para fazer esse tipo de manobra para trazer números bonitos para a imprensa, né? E o que a gente precisaria mudar institucionalmente para que isso aconteça, para que a gente saia dessa criatividade contábil. O problema é que você perdeu a governança, e esse é o meu ponto. Você fragilizou imensamente a governança da política pública. Você não tem mais uma coordenação da agenda de política pública. Qual é a política de educação, de saúde, de ciência e tecnologia? Né? Então você tem o Congresso, até por erros do Executivo. Tá? Teve uma incompetência muito grande da gestão política 12 anos atrás. Né? E que levou o Congresso até a reação que teve. Permitiu a reação que teve. Né? Foi um descontrole muito grande. Aí o Congresso se apropriou das emendas. Aí cada um gasta como quer, sem ter nenhuma coordenação de política pública. O Executivo também. Né? Qual é o Plano Nacional de Segurança, de Ciência e Tecnologia? Você vê algumas frases muito superficiais. Você não tem o Executivo não lidera tendo uma agenda nacional para diversas áreas. O Judiciário também, né? Eu fiz um artigo com o Marcos Mendes e outros coautores, né? Quase 10% da despesa primária são decisões judiciais. Que descontrole é esse? Onde é que você vai achar isso no resto do mundo? Eu fiz um seminário internacional com o Zé Alexandre Sheikman, o Ed Glazer, professor de Harvard, outro dia, e o Zé até brincou no seminário, falou assim, olha, tem que usar o número do Marcos, e só tem o número do Brasil, porque nem outro país tem esse problema. Não existe isso em nenhum país arrumado. Você busca nas pesquisas acadêmicas, não tem esse número. Né? O nosso contencioso tributário, leis muito mal feitas, um desenho tributário muito negativo para a produtividade, de uma incompetência técnica o nosso desenho tributário que é muito impressionante. Né? É um desenho tributário que prejudica o país crescer. E não é porque a carga é alta ou baixa, porque ele é mal feito tecnicamente. Né? Parece uma coisa meio do improviso, de quem não sabe muito bem do que está fazendo. Isso vale para o CMS, para o PIS, COFINS, para o ISS, por aí vai. E um setor privado que também parece entender pouco do assunto. Né? O nosso desastre ele não é isolado. Né? Só os lobbies do setor privado, né? Virou lugar comum e a Brasília pediu um benefício. A gente viu isso da reforma tributária, né? Alguns como a OAB, representantes de médicos, representantes de economistas, de supermercados, agora a indústria química. Né? E isso vai gerando esse ambiente institucional muito prejudicial ao crescimento. O Brasil tem empobrecido nos últimos 50 anos. E eu acho que do jeito que vai, a gente vai continuar empobrecendo. Como é que resgata essa governança? Esse é o desafio que eu espero que a gente consiga enfrentar antes de uma grave crise. Mas eu não estou muito otimista. É difícil ser otimista hoje em dia, né? Acho que tem 2 pontos que eu queria destacar dessa sua resposta. E a primeira delas é exatamente sobre esse artigo que você escreveu há um tempinho atrás, falando sobre o judiciário. Acho que essa semana também você deu uma entrevista na CNN e me chamou a atenção porque você foi categórico ao afirmar que, abre aspas, e pode me corrigir se eu falar qualquer besteira aqui, por favor, o judiciário vem desde meados dos anos 2000 com a sua criatividade prejudicando imensamente o funcionamento da economia e piorando a vida das pessoas. E aí eu queria saber, nesse artigo que você mesmo mencionou, você indica lá, né, que o custo fiscal decorrente de decisões judiciais chega a ser 2,5% do PIB. E aí, eu queria saber a sua visão, um pouco mais aprofundando nesse tema do judiciário, sobre o que você acha sobre o ativismo judicial e como isso impacta o desenho institucional do país,
sobre custos de transação, incentivos ou desincentivos aos agentes do Eu mercado. vou dar exemplos. Né? Você tinha alienação fiduciária, né? O leasing. O que é o leasing? Sim. O leasing era no mercado de 110 bilhões em 2009. Financiamento relativamente barato, padrão brasileiro, taxa de juros relativamente baixa, e ajudava muita gente a adquirir bens. Teve vários atropelos disso aí, mas um deles foi a decisão de que se você pagou um certo percentual da sua dívida e você está inadimplente, o bem é mais seu do que da empresa de leasing. O mercado, que era de 110 bilhões de reais, virou um mercado de 10 bilhões de reais. Não vou emprestar mais. Como é que eu vou conceder leasing com essa decisão? De novo, eu olhei vários países do mundo, isso não existe em outros países. Você pega o caso do INSS, a maneira como benefícios são concedidos. Tem um descontrole. Estourou agora esse escândalo, se investigar mais, vai ter mais surpresa. Sindicatos que concedem, associações, decisões judiciais que vão alargando o que a lei diz. A lei falava BPC em 4 salário mínimo, né? O judiciário decidiu que não. Quer dizer, tem um atropelo do que a sociedade decide democraticamente com base nas leis, né? Eu entendo o tema do judiciário, né? Eu entendo a motivação. Eu quero fazer o bem. Só que não é assim que deve funcionar. Isso reflete, agora de novo, eu não quero culpar o judiciário ou o executivo legislativo. Tem um descontrole na governabilidade da política pública brasileira. E esse é meu ponto. E, de novo, e não é só governo, e não põe a culpa só na política, ou no judiciário, ou no legislativo. A sociedade civil colabora com isso imensamente. Os lobbies colaboram imensamente por isso, né? Se a gente quiser, de fato, ter um país organizado, né, essa coisa da culpa é do outro é fácil, mas não é assim. Eu quero ver profissionais liberais não irem a Brasília defender privilégio tributário no IVA, né? Eu quero ver a indústria química não defender subsídios, né? Ou a gente criar uma governança que bloqueie essa concessão de meias entradas que tem dominado a sociedade brasileira e tem sido tão prejudicial para o país como um todo. Isso me parece sempre que quando a gente fala de governança, o caminho é a redução da complexidade dela, mas a gente reduzir a complexidade é sempre um eu acho o desafio. contrário. Eu acho que tem que aumentar a complexidade. Mas É o contrário. O problema é poder demais. O segredo dos países envolvidos, se pega a história americana, por exemplo, agora os Estados Unidos estão num teste, né? Mas você pega os Estados Unidos do fim do século XIX até o governo atual, foi um país que, sobretudo no fim do século XIX e começo do século XX, tornou a governança muito mais complexa. Isso foi muito saudável. Você criou lei antitrust. Você criou as agências de Estado. Você criou leis para evitar o nepotismo. Você abriu a economia para o comércio. A economia americana tinha muito casos de corrupção e era muito protecionista no fim do século XIX. Aliás, é uma época que o Trump elogia com frequência McKinley, né? O presidente McKinley. Né? Você teve toda uma revolução institucional. Criou o Fed. Né? Você teve toda uma revolução institucional que tornou o processo da governança da política pública muito mais sofisticado e complexo. E isso ocorreu nos demais países desenvolvidos e vários emergentes. Agências de Estado, separar quem define a meta de quem executa. O que a gente vê no Banco Central acontece em vários temas da política pública. Só que aqui no Brasil, uma discussão que no resto do mundo é meio pacificada. Agora nos Estados Unidos está tudo atrapalhado. Mas que a autonomia do Banco Central gerou uma polêmica gigantesca. Mas é assim que funciona no resto do mundo. Não quer dizer que o governo eleito deixou de definir a política monetária. Ele define as metas. Mas aí é um modelo de gestão que é diferente. Isso vale para a energia, isso vale para a saúde. Você não vai questionar no judiciário decisão técnica da agência. O judiciário fala, não, isso aqui é uma decisão técnica da agência. Se não feriu a lei, a agência tem autonomia. Você respeita os contratos de crédito. Você garante a rápida resolução dos conflitos na medida do possível. Essa é a boa prática. É uma governança complexa. Né? Aqui no Brasil, cada um quer ter muito poder. Né? E isso vira disfuncional. Então, indo para a complexidade tupiniquim aqui, então a gente tem a maturidade hoje, por exemplo, para discutir, quem sabe, a extinção da Zona Franca de Manaus, ou você acha que a gente não está preparado ainda para esse assunto? O Brasil é um país refém dos lobbies. Né? E você faz política mal pensada, tecnicamente desembasada, porque alguém teve uma ideia, e você não olha como é que é feito no resto do mundo, qual é a evidência empírica, como é que você vai desenhar a governabilidade. Né? Aí você criou a Zona Franca de Manaus. Agora é um pepino. Eu não sei fazer com a Zona Franca de Manaus. Você botou 2 milhões de pessoas lá, aquilo só sobrevive com subsídio, aquilo penaliza o país imensamente e não para de pé. Aquilo não é viável. Mas como é que você desmonta a armadilha que você construiu? Sudene, Banco do Nordeste.
Né? O Nordeste convergiu, a renda do Nordeste depois de 60 anos. Olha, eu sou velho. As políticas regionais do Brasil são mais velhas do que eu. Né? A Sudene veio antes de mim. Né? A renda do Nordeste convergiu para o Sudeste. O Nordeste se desenvolveu. Ele se aproximou do Sudeste. Né? Vamos combinar que fracassou. Né? Como é que supera isso? Não sei. Você criou um bando de lobbies, tem uma série de empresas. Quer dizer, no fundo, no Brasil, volta e meia, o que se chama de política industrial, política regional, não é para desenvolver empresas competitivas, saudáveis, fortes. É para salvar empresário, enfim, que não para de pé. Né? Negócios que não param de pé. Infelizmente, esse é o Brasil. Né? Isso atrapalha o Brasil crescer? Certamente. E a gente cuida da qualidade da política pública? Não. Quantas vezes a gente discute educação e fala do aprendizado dos alunos? Né? Como é que a gente discute educação? A gente compara o que os países que deram certo a educação fazem. A gente olha quais são os processos pedagógicos na Finlândia, na Espanha, na Áustria, né? Os debates sobre educação, sobre métodos educacionais, o que ensinar, com que idade, qual é o método de pedagogia mais adequada, qual é o que com grupos de controle se revelou melhor, o que tem que ensinar com que idade, como é que você ensina, como é que faz a gestão da escola, como é que faz a gestão de várias escolas simultaneamente. Isso aparece no debate público? Não. A gente discute quanto gastar. E quando você olha os dados do PISA, né, você faz a curva lá, quanto cada país gasta e as notas, o Brasil é dos países mais distantes da curva. A gente é o país que, para o que gasta, tem o pior desempenho no PISA. Sim, sem dúvidas. E assim, Marcos, quando a gente, agora, olhando ainda para essa visão um pouco pessimista de Brasil, vamos chamar assim, a gente teve agora a cúpula dos BRICS, né? Há cerca de 2 semanas que acho que o grande resultado que a gente teve lá foi o tarifaço do Trump, né? No fim do tempo, ele ganhou uma tarifa de 50% aí em cima da gente. Olha, eu não quero ser muito duro, o BRICS é um encontro social que tem um banco controlado pelos chineses. Fora isso, não tem nada. Né? Tem um pouco esse mito, né? É engraçado isso aí, que você vai, com algumas palavras de ordem, você vai criar uma sociedade alternativa, que se a gente, né, não tiver junto com os países do norte, a gente vai se desenvolver. Né? E aí fazem o BRICS. Concretamente, não tem nada. O Mercosul fracassou. Aliás, o Brasil não quis botar o Mercosul de pé. Né? O Brasil é parte do problema do Mercosul. Né? Olha, a ideia do Mercosul lá atrás era ter tarifas unificadas, normas técnicas unificadas. Alguma coisa avançou de meados dos anos 90 para cá? Né? Para que serve o BRICS? A China está indo muito bem. A Índia está indo muito bem. Né? E o Brasil? Não, o Brasil não. Né? Tem um banco ali, enfim, tem um banco, e aí? O que a gente... Né? Mas tem essa coisa da palavra de ordem para a militância. E, de novo, aqui eu não quero botar ideologia, porque isso vale para a esquerda no Brasil, isso vale para a direita no Brasil. A gente viu no governo anterior palavras de ordem tão vazias quanto. Vamos privatizar R$1 trilhão em, sei lá, terras, em empresas estatais. Vamos fazer... E assim, se você estuda o tema, você fala assim, vem cá, em qual planeta do sistema solar esse discurso está? Porque no Brasil não está, na Terra não está. Não existe 1 trilhão de terras a serem privatizadas, né, aqueles discursos delirantes. Né? Mas, enfim, às vezes eu acho que a tentação de governos da discurso, seja da esquerda ou da direita, é fazer palavras de ordem para agradar a militância. A ideia é de estudar o problema, entender no detalhe, ver como é que discutir a parte técnica, deixa isso para depois. E aí, Marcos, aproveitando o gancho, tentando endereçar um pouco mais essa parte técnica e fugir da polaridade, da culpabilização política de A ou de B, o que você enxerga de efeito prático desse tarifaço aí de Trump aqui em relação ao Brasil? Eu acho que primeiro esse tarifaço vai ser ruim para os Estados Unidos. Né? Você vai deixar de usar engenheiro nas big techs para montar geladeira, montar televisão. Você vai tirar gente de áreas que tem muito valor adicionado para atividades de baixo valor adicionado. Você vai querer fazer carro convencional. Né? Não é isso que gera valor. Você vai empobrecer os Estados Unidos. Detalhe, esse tipo de fábrica de montagem, que eu brinco que é meio Lego, né, estão automatizadas. Então, você quer deixar de fazer o que você faz que gera muito valor para fazer o que você faz com baixo valor? Olha, assim, macroeconomia é uma área complicada. É uma área pequena da economia, ao contrário da lenda. As palavras enganam, né? A macro é um pedaço da micro. Né? E a macro é pequenininha em relação a tudo que a economia estuda, ou que a microeconomia estuda. Né?
A macro é uma das áreas mais frágeis da economia, por uma razão muito simples. É a área que você tem menos dados, menos testes empíricos. Tá? Você não faz. Você vai economia da educação, mercado de trabalho, você vai economia da saúde, discriminação, você faz experimentos, grupos de controle, você tem bases de dados muito detalhadas, ciência e tecnologia, regulação. Você tem várias áreas da economia com modelos muito sofisticados, testes empíricos, você tem muito mais confiança nos resultados. A macro é mais frágil, a gente sabe disso. Muita variável para modelar. E dá mais espaço para debate, porque os dados, eles não. Vários casos, os dados. Por exemplo, quando que política fiscal ajuda um país? Isso é um debate do mundo. Olha, tem casos que política fiscal ajuda, tem casos que ele atrapalha. Para que tipo de país? Em que circunstâncias? Como é que isso funciona? Né? Então a macro ela tem mais polêmica. Não, obviamente a polêmica dos Estados Unidos não é igual ao do Brasil, porque no Brasil é um mundo meio Gabriel Garcia Marques. Né? A gente está no realismo mágico aqui em alguns debates de economia. Né? Sem dados, sem evidência. Às vezes o pessoal roda uma regressão e acha que tem um dado. Mas, gente, vai, calma. Menos, tá? A coisa é mais complicada do que isso. Né? Mas, enfim, mas mesmo lá nos Estados Unidos tem algum debate. Sempre debate. É a primeira vez que eu não vejo debate. É meio unânime. Né? Você vai tornar os produtos americanos, os produtos estados unidos, mais caros. Você vai produzir pior do que em outro país. Você vai levar a má alocação de capital e de trabalho. Né? Isso vai reduzir a produtividade. Né? E o pior é o seguinte: se fosse tarifa só sobre bens de consumo, já era um problema. Mas o problema é quando você pega bens intermediários. Porque isso tem um efeito multiplicador na cadeia produtiva. Tem um trabalho recente do Farid, com o coautor na Econométrica, de 2019. Econométrica é a revista acadêmica mais importante, talvez, do mundo. É uma das top 5, mas talvez acho que a maioria vai dizer, olha, é a grande revista. Ali. Muito sofisticada, uma análise muito sofisticada com dados. E ele quebra um pouco esse... É um dos trabalhos que ajuda a quebrar o mito. Porque a gente está muito acostumado na economia a olhar os efeitos de primeira ordem, os efeitos imediatos. Isso é microeconomia dos anos 60, 70. Então você fala, não, se eu botar uma tarifa aqui nesse bem, vai gerar uma distorção, qual é a perda de bem-estar que gera, qual é a ineficiência que gera, né? Ou se eu criar uma distorção, se tiver um poder de monopólio. E os efeitos não são muito grandes em geral. Você acostumou com isso. O problema é quando você tem os efeitos de segunda ordem. Você leva em conta o quanto isso se desdobra. Então você vai tributar o Walmart, para usar o exemplo que o pessoal gosta, é uma história. Agora, se você tributa aço, a história é outra. E aí você mostra que a ordem de magnitude são ordens de magnitude maiores quando você vai por aí. Eu fiz uma vez um trabalho com o Naércio, que a gente olhou 2.000 empresas. No Brasil, infelizmente, as bases de dados sobre empresas são muito ruins. O IBGE tem censo para empresa grande. A gente pegou lá a PIA, né? Pegou 2.000 empresas, 11 anos. Teve aquele período, aquele começo de abertura comercial que, infelizmente, foi tímido. Depois não continuou. E teve ganho de produtividade naquela década. Né? E a gente falou assim, por que aumentou a produtividade? Será que aumentou a concorrência? A resposta é não. Porque você passou a ter acesso a insumos e máquinas melhores do exterior. Quer dizer, o efeito sobre a cadeia produtiva é muito grande. Os números do Farid nesse artigo são impressionantes. Né? Não é um artigo fácil, tá? Não recomendo assim, porque dá trabalho ler o artigo. Tá? Mas, enfim, isso bate com toda uma literatura que a gente chama de má alocação de capital, que vem desde os anos 90, mas que se consolidou mesmo no fim dos anos 2000, 2009, por aí. Né? E hoje já tem resenhas, enfim, que é você olhar os censos comparando de empresas entre países. Índia, o Brasil, de novo, não tem censo para empresa pequena. O problema está nas empresas pequenas. Né? Mas Índia, China, Espanha, Estados Unidos e outros países. E o que você descobre é que a proteção a empresas ineficientes, a empresa que não é competitiva em comparação com os demais países, e essas empresas estão espalhadas em vários setores, é uma das causas principais do baixo crescimento dos países, da baixa produtividade dos países pobres. Então, proteger a pequena e média empresa, por exemplo, ou proteger a empresa ineficiente que não consegue competir, em geral, condena o país a ficar mais pobre. Você fazer... Isso não quer dizer que a política pública não pode ser útil. A gente tem vários casos de política pública no Brasil incrivelmente bem-sucedidos. Não é essa oposição mercado-estado superficial que esquerda e direita gostam no Brasil. Né? Você não tem mercado sem Estado. Né? Agora, e que Estado? Como é que ele intervém? O Estado é muito importante para a ciência e tecnologia. O Estado é muito importante para a pesquisa. Tá? O Estado pode ser importante, inclusive, para fomentar algumas empresas, dar o ambiente
de negócios adequado. Da mesma maneira que o mercado é muito importante para garantir concorrência e para dar os incentivos corretos de quem tem sucesso, quem inova bem, cresce. Quem fracassa na inovação, quebra. Isso vale para países com muito Estado, como a França. Você tem os mapas de empresas surgindo e desaparecendo. E essa regra vale, de novo, a França tem muito Estado, isso vale lá, vale para a Alemanha, vale para os Estados Unidos. E tem, de novo, tem muitos trabalhos com microdados mostrando isso. Muitas empresas aparecem, a maioria quebra. Quando falo em proteger pequena empresa, me dá frio na espinha. Não faça isso. A maioria quebra e é da vida, não tem nenhum drama. Você quebra, você vai, você tentou uma nova tecnologia, um novo produto, um novo mercado, deu errado. Acontece. A imensa maioria. As que não quebram, crescem, porque descobriram um novo produto, né? Uma nova tecnologia, uma nova forma de gestão. Elas crescem e, eventualmente, alguma das velhas quebra. E esse processo é o processo de ganho de produtividade. É curioso isso, porque o Adam Smith teve no século XVIII alguma dessa intuição, visão do trabalho e tudo mais, mas talvez quem melhor arrumou essa história no século XIX foi o Karl Marx. Né? O Karl Marx, assim, e é incrível, porque assim, eu vejo tanta gente com dificuldade com esse argumento, inclusive a esquerda. Né? O Karl Marx tem lá no capítulo Mais-Valia Extraordinária do Capital, no volume 1, ele escreve exatamente isso. E o Marx é um cara que, inclusive no manifesto, ele percebe isso. Né? Como aquela sociedade estava gerando mais riqueza, como ela estava inovando. E ele fala da mais-valia extraordinária, que é exatamente a competição. É óbvio que depois o Schumpeter pega essa ideia e desenvolve. Isso vem com toda a força na pesquisa de economia, com modelos e a avaliação empírica muito cuidadosa, a partir dos anos 90. O Paul Romer ganhou o Nobel por isso, o Chad Jones, e a Guion Howlett, enfim, uma lista gigantesca. E a gente entendeu, finalmente, que grande parte do crescimento econômico vem exatamente de novas ideias, da inovação. E a inovação, a política pública joga um papel, mas ela tem que ser bem feita para não proteger ineficientes. Ela tem que ser, o desenho técnico é muito cuidadoso da política pública e da governança, e da concorrência para o setor privado. Então, se a solução é a gente abrir a economia, por que em resposta a esse tarefaço do Trump não abrimos a economia? Não seria mais eficiente para o Estado? Eu concordo com isso. Deveria abrir a economia. Eu acho que tem essa... Primeiro, assim, eu tenho dito isso. O Brasil não tem muito lugar de fala para criticar os Estados Unidos. No fundo, os Estados Unidos estão copiando o Brasil em muitos aspectos. Eu nunca imaginei ver os Estados Unidos copiando o Brasil. Quando dessa vez está. A gente é um país muito fechado. A gente não quis abrir. A gente é cheio de distorção. A gente tem a fantasia de ter uma fábrica de montagem que gera riqueza. Aí dá incentivo para ter uma fábrica da Ford no estado A, uma fábrica aqui, aí dá subsídio para isso, para aquilo. Ninguém fica muito competitivo. Né? Em geral, os programas fracassam. Se você ameaça tirar o subsídio, as empresas quebram. É uma indústria nascente que 50 anos depois já pode pedir aposentadoria, só que não foi eficiente. Né? E a gente tem um problema no Brasil que a gente confunde, e esse é um tema que me surpreende muito no caso brasileiro. A gente imagina que a fábrica é a velha indústria do século XIX, começo do século XX. No século XIX e século XX, você tem uma revolução, o pessoal chama às vezes segunda revolução industrial, né? Que tem uma componente adicional em relação à primeira. Porque essa coisa de chamar de revolução é um nome ruim. Tá? Isso é um processo que demora. Você pegar o que se chama de primeira revolução industrial, não é que alguém inventou a máquina a vapor e aí o mundo passou a ser mais produtivo. Essa farinha não é verdade. Você teve uma construção de regras adicionais que, por alguma razão, e aí enfim, tem uma história bacana aí, mas que não cabe contar aqui, aconteceu na Inglaterra, sobretudo no norte da Inglaterra e na Holanda, né? Mais do que em outros países, que permitiu mecanismos de resolução de conflito, moderação entre os poderes, mercados grandes e concorrência, que acabou induzindo inovação. E, curiosamente, essa inovação começou na agricultura. Você tinha o mercado comum, Inglaterra, Escócia, não tinha bandeira, não tinha fronteiras, o cercamento das terras, aí você começa a investir como é que eu aumento o tamanho do carneiro, como é que eu melhoro a produtividade do trigo. A produtividade da agricultura inglesa por pessoa trabalhando aumentou imensamente no século XVIII. Uma coisa que as pessoas, antes da chamada Revolução Industrial, o preço dos alimentos cai. Sim. E até que você tem uma urbanização precoce na Inglaterra em comparação com outros países europeus. Né? E os dados de produtividade são muito fortes. Meados do século XVIII, isso começa já no século XVI, XVII. Tá?
Vamos lembrar em conta que você tem a Revolução Gloriosa, que é um marco, mas é um processo, né, que você tem o parlamento fica permanente, mas esse é um processo muito mais longo, e quando as pessoas querem delimitá-lo com, teve alguma coisa, não é assim. A história é muito mais acidentes e acontecimentos e processos longos do que... Mas, enfim, a gente começa antes, e a mesma coisa começa em outros setores. Quando aparecem as primeiras versões da máquina a vapor, não eram ótimas. E quando você mede a produtividade, não era nada de espetacular, eram máquinas gigantescas. Tem um museu de ciência em Londres que você pode ver a máquina, inclusive. Esse é um processo que demora 100 anos, quase. Para aparecer na estatística, primeiro são centenas de patentes, tá? Não é uma só. Você inventou a máquina a vapor e foi para casa. É que nem aplicativo de celular. Você inventou a internet e foi para casa. Toda semana tem uma atualização. É a mesma coisa com máquina a vapor, ou com navios, ou com outras áreas. E aí, primeiro, vocês vão ter várias inovações secundárias, ou como quiser dar o nome, o Schumpeter é chamado de secundária, mas eu acho que é um nome ruim. Tá? Esse é um processo contínuo de inovação. Tem as pessoas aprendendo a lidar com a nova tecnologia, que toma tempo, às vezes toma 1, 2, 3 gerações. Certamente a geração, eu lidava melhor com videocassete do que meus pais, e a minha filha lida melhor com internet e sistemas do que eu vou aprender a lidar. É um processo longo, né? As pessoas têm que aprender, novas gerações se acostumam com aquelas máquinas. E aí quando você olha no dado, e aquele setor foi relevante, foram 100 anos. Muita inovação. Você pega a estatística de patentes da Inglaterra, século XVIII, começo do século XIX, é impressionante. Mas voltando à história. A segunda revolução industrial também chamada de revolução. Mas o que tem ali é um livro bacana do Bradford DeLong, recente sobre isso. Acho que ele não é tão justo com a análise dos demais historiadores, mas enfim, mas o livro é muito bom, ele é um ótimo economista, ótimo. E ele tem razão num ponto, que aquele processo que vem na segunda metade do século XVIII, ele tem uma diferença que ele traz muito a ciência para dentro da fábrica. É a revolução da indústria química, vamos chamar de novo revolução, mas é um processo que você traz indústria química, siderúrgica, etc. E a gente ficou com a imagem daquela fábrica que tem todo o conhecimento. Aquela fábrica acabou. E ela acabou por 2 revoluções principais, de novo, revolução é um termo ruim, mas 2 processos importantes que vieram sobretudo depois da Segunda Guerra. O primeiro foi a queda do custo de transporte. E aí, de novo, não é uma inovação, não é que de repente o transporte custava. Por que transportar um vinho da Austrália para a Califórnia custa menos de 50 centavos? Menos de 50 centavos. Como é que é essa mágica? Caramba! Você tem várias inovações. Os supernavios, a invenção do container, a padronização, a mudança dos portos. Foi todo um processo né? E o custo de transporte despenca. E o custo de comunicação também, mais recentemente. Por outro lado, o custo da terra urbana sobe. O que aconteceu? Você desmembrou a fábrica. O que era a indústria que fica na cabeça das pessoas, a indústria que gera valor, o que a velha guarda fala, não, tem que industrializar o país. As pessoas têm essa indústria na cabeça. O problema é que essa indústria ela foi desmembrada. Você hoje tem as atividades de desenho, de marketing, de finanças, de inovação. Onde é que está da Amazon? Vai. Está no Brooklyn. A Apple está em São José, que também não é uma grande cidade, mas são várias cidades espetaculares daquela linha entre São Francisco e São José. Né? É aí que está. Aí você tem os componentes, que aí você usou o mundo. Olha, aquele país ali, aquele fabricante naquele país hoje é o melhor para câmera de celular. Vai ver daqui a 3 anos, vai aparecer um outro em outro país. Eu vou ligar para o outro. Eu vou atrás dos melhores produtores de cada equipamento. Eu tenho um lugar que eu monto, que é a fábrica de montagem, que é onde está o menor valor adicionado. O que eu olho aqui? Eu olho, eventualmente, por questão de gestão, o pessoal faz muito bem a parte de montagem. Olha o custo de logística, olha os salários. Então, a concepção da Apple está na Califórnia. Você tem gente desenvolvendo sistemas bem no mundo inteiro. Aí tem os produtores de pequenos equipamentos dos países muito sofisticados, com muito capital humano. E eu vou montar no Vietnã. Como a gente não percebe esse processo todo, eu quero a fábrica de montagem. O que é que o Trump quer? Aqui é que está o melhor valor adicionado. A gente confunde a fábrica de montagem com a grande indústria tradicional. E a gente dá um tiro no pé, dando muito subsídio para temas que são ineficientes. Eu acho que esse ponto, de fato, meados do século XX, talvez no Brasil, houve, se eu pudesse usar essa palavra, uma grande fetichização da industrialização, né? Acho que um dos livros base aí da economia brasileira, Celso Furtado,
tinha um objetivo muito grande ali em fazer, ou pelo menos tentar com que o Brasil deixasse de ser um mero exportador de bem primário e passasse a ser um país industrializado com essa concepção de fábrica, né? Quase que a fábrica fordista do Charles Chaplin. E aí eu queria saber se, na sua visão, primeiro, isso é uma verdade, e segundo, se essa obsessão pela industrialização não acabou colocando de lado uma discussão e um foco na formação de capital humano, na formação de educação. Gente, o problema é o seguinte, se você olhar o conceito de indústria do século XIX, a gente jamais se industrializou em vários setores. A gente monta carro, Sim. a gente desenvolve carro, a gente desenvolve um motor elétrico. Não. A Embraer é um caso que, sim, ali a gente é líder, né? A gente tem um papel importante. Mas não na indústria automobilística. O que a gente fez de inovação na indústria automobilística relevante? A gente é só montar carro. Em várias áreas que a gente chama de indústria, é só a fábrica de montagem. Né? Não tem, de fato, criação, inovação. Né? São as atividades de baixo valor adicionado. Né? E quando você vê as áreas de sucesso, e o Brasil tem história de sucesso, mas quando você vê as histórias de sucesso do Brasil, elas são ortogonais ao que a gente fez no chamado pacote de industrialização, que no fundo é montar a fábrica de Lego. Né? Você começa com capital humano. Né? Você não começou com a Embraer, você começou com o ITA. Sim. E o ITA começou lá no fim dos anos 40, né, virou depois do Marechal Montenegro, com uma parceria com o MIT, cheio de professores estrangeiros. Você passou 20 anos formando gente, os professores de ponta, né, formando gente muito boa no ITA. Né? E aí você tentou vários projetos de inovação. De novo, inovação você não sabe o que vai dar certo, o que vai dar errado. É assim, vamos fazer navio? Não sei. Eu vou tentar investir em várias áreas, eventualmente em algumas áreas eu vou ter sucesso e outras não. Né? Vários dos projetos do ITA fracassaram. O pessoal ligado ao ITA fracassaram. Eventualmente descobriram um nicho que é desenhar e montar avião médio, comprando os componentes de outros países. E deu certo. O barato da inovação é que você não sabe qual é. Você investe em várias atividades e eventualmente vários fracassam. Você não determina o resultado. Você sai investindo em várias atividades, com capital humano, e eventualmente uma delas dá certo. Como é que os Estados Unidos lidou com a Covid? Foi uma estratégia genial americana. Já tinha Covid, abril lá de 2020. Eu acho que o Congresso americano deu 18 bilhões de dólares, uma espécie de vamos chamar assim, de uma PPP. Tinha um marroquino que liderava, que tem um QI meio 300. Eu vi a entrevista dele com o Levitt. Ele me impressiona mais que o Levitt, tá? Aquela entrevista. E olha que impressiona mais que o Levitt não é trivial. Né? Steve Levitt, economista de Chicago. Ele impressionou mais. Tem um podcast dele que é... E aí, o que ele faz? Bom, tinham dezenas de fabricantes querendo descobrir vacina, com várias estratégias diferentes. Vou usar a estratégia tradicional, vou usar o RNA mensageiro, que, enfim, acho que é uma revolução na biologia. De novo, revolução tem muito, tem 50 anos, né, que está desenvolvendo, né, essa questão do RNA, foi difícil, deu bom, tem um prêmio Nobel agora. Sim. Né? É espetacular essa pesquisa. Enfim, muita gente tem otimismo que câncer, porque você diz o que a sua célula vai produzir, né, de proteína, enfim. Mas, voltando aqui, aí tinha tecnologias tradicionais, tinha as novas, aí ele falou assim, olha, eu vou investir pouco mais de meia dúzia. Pegando estratégias diferentes, eu não sei o que vai dar certo. Qual será a melhor vacina contra a Covid? Não sei. Aí eu vou pegar estratégias diferentes. Vou pegar empresas que dependem muito do sucesso da vacina para sobreviver. Então eles vão estar mais engajados. Fez uma série de critérios. No podcast ele conta. Bom, ele acertou em 3, né? Da mais de meia dúzia que ele investiu. A Janssen deu certo, é tecnologia tradicional. Né? A da Pfizer, que é uma empresa, no fundo eles contrataram uma empresa alemã, né, que é a RNA mensageiro, e a da Moderna, que é a RNA mensageiro, né, e muita gente está salva graças a essas vacinas. Eu acho que aqui a gente pode entrar no tema já de inovação, né? Então, o que a gente poderia definir aqui até mais para o Brasil? Qual que seria o papel do Estado? O que o Estado deveria fazer ou não fazer para a gente criar um ambiente mais pró-negócio aqui no Brasil, criar um ambiente mais de inovação? Porque a gente sabe que, eventualmente, quando tem uma série de regras, até para você conseguir abrir uma empresa pequena, acaba desincentivando, né, que se criem novos negócios, que se tenham novas ideias dentro do Brasil. Primeiro é combater a arbitrariedade. A mudança de regra, sim, né, descabida, rápida, né, não ter protocolos. Né?
Acho que esse é o primeiro ponto. E para isso precisa da governança da política pública. Né? Tem que ter previsibilidade nas regras. O básico é assim, como é que o resto do mundo faz? Como é que a Alemanha faz? Como é que a França faz? Tem algo a aprender com os países? Como é que funciona a agência? Qual é o mandato da agência? Tem pesquisa aplicada? Que nem a gente faz com vacina. A gente não faz isso no Brasil. A gente tem ideia. Nada me preocupa mais que pessoas que têm ideia sem olhar os dados. Acho que a gente teve uma iniciativa ali com relação à lei de liberdade econômica que trouxe a necessidade de análise de impacto regulatório e tudo mais. Aquela lei é muito Você tem mal feita, visto... desculpe. Aquela lei é muito Queria ouvir mal sua feita. opinião. A lei é muito... Assim, a lei é mal escrita. Ela... Não é assim que se faz. Você não faz decreto de cima para baixo. Não é assim que se faz. Em cada vez que você for estudar um tema, queria votar. Na minha época de governo, a gente fazia lei de falência. A gente olhava mais de 30 países. Como é que era a legislação? Como é que funciona aqui? Como é que é na França? Como é que é lá? Tem sucessão trabalhista? Não tem. Tem sucessão tributária? Não tem. Qual é a regra? Como é que é a legislação brasileira? Eu gosto muito da legislação de bancarrota da Inglaterra. No Brasil, ela não é viável. Porque o nosso sistema jurídico é muito diferente. Ele não é compatível. Os detalhes, são 200 artigos, gente. Tem que olhar essas coisas meio genéricas. Né? A ideia de que você vai dar um comando, né? Isso pode valer para o Velho Testamento. Para a política pública, é perda de tempo. Né? Isso é mostrar que não entende muito bem do que está falando. Né? O que mudou no Brasil depois da lei da liberdade econômica? É uma boa pergunta. Né? Tem tantos anos já, né? Eu fui à audiência pública e Sim. não disse nada diferente do que eu estou dizendo agora. Então, assim, a gente não faz isso. A gente não olha quais são as práticas educacionais no ensino fundamental nos nossos países e compara com a brasileira. A gente não discute os detalhes técnicos. A gente quer o discurso que mobiliza a militância. Para a esquerda e para a direita. Quer falar a prova de ordem. Eu acho que o Estado é importante para o crescimento. Eu acho que o mercado é importante. Né? Ambos são superficiais iguaizinhos. Né? E ambos contribuem para o Brasil ser o país pobre que é. Legal. Vamos falar de urbanismo aqui? Vamos lá. Acho que é o tema que eu mais gosto aqui, Marcos. Assim, acho que inicialmente, sempre que eu penso em Minha Casa, Minha Vida, eu vejo, poxa, você constrói um prédio longe, às vezes era até proibido ter fachada ativa em algum momento, né? Você não podia nem ter uma fachada ativa embaixo, você acaba isolando as pessoas que vão comprar um apartamento mais barato, que cabe mais no bolso deles, e eu tento imaginar o que serão essas regiões daqui 20, 30 anos, que dificilmente serão desenvolvidas com comércio, dificilmente serão desenvolvidas com emprego, com, enfim, mundo corporativo. E daqui para frente, eu queria ouvir a tua opinião sobre o próprio programa de Minha Casa Minha Vida e de assistência à moradia que a gente tem hoje no Brasil. Olha, eu acho que o urbanismo no Brasil é um fracasso. Né? Assim, a gente conseguiu fazer regras que pioram imensamente a qualidade de vida nas cidades. As nossas regras levam a cidades espalhadas, pouco adensadas, a infraestrutura fica muito cara e por vezes ela falha. A gente tem problemas de saneamento, de energia. A gente está na Faria Lima aqui. Né? Nos prédios em geral tem gerador, porque falta energia. Como assim falta energia? Não falta energia, falta água. O semáforo para de funcionar na chuva. Assim, a nossa infraestrutura é muito deficiente. É claro que tem problemas regulatórios, a nossa regulação é muito mal feita. Né? As agências são muito mal desenhadas, você tem muita intervenção do judiciário nas decisões, você tem muita intervenção do poder público. Assim, o caldo de cultura para dar errado está aí. Tá? Mas, para além disso, o urbanismo contribui. Porque essas cidades espalhadas é uma crueldade com a desigualdade. Você leva as pessoas muito pobres a morarem muito longe do centro. A gente separa, em muitos lugares, moradia do trabalho. Por lei. Sim. Por lei. Olha, aqui só pode ter moradia. Aqui só pode ter casa. Aqui você não pode construir prédio. E os terrenos são gigantescos. Pega os jardins. Né? Não pode ter comércio. Mas como é que fica, então? Você espalhou a cidade. Aí você obriga a ter uma infraestrutura de transporte hipercomplexa que funciona mal. Quem mora na Zona Leste ou na Zona Sul, quanto tempo demora a chegar no centro de São Paulo? Olha a crueldade que a gente põe na vida dessas pessoas. Sem saneamento. Sem esgoto. Né? Com falta de energia. De uma crueldade social o nosso planejamento urbano no Brasil, que é curioso que muitas vezes o discurso vem pela esquerda. Né?
E o que eu acho mais curioso é porque você pensa, e eu faço essa provocação para as pessoas, eu falo assim, que cidade você gosta de visitar, passear, onde você acha que é bacana? Aí você vai, pessoas que podem viajar, que têm uma vida mais favorecida, né? Olha, Barcelona é muito agradável, Madrid é uma delícia. Eu gosto de Lisboa, apesar do sobe e desce. Paris é muito bacana, né? Roma é mais complicado, o trânsito é meio caótico, mas é uma cidade, coisas lindas em Roma. Londres, Manhattan. O que a cidade tem em comum? Elas têm em comum. A calçada é boa, né? Você tem mistura de moradia com comércio. Você mora em cima, tem loja embaixo. Você faz boa parte da sua vida a pé, né? Você mora aqui, você vai na padaria aqui embaixo, né? Você atravessa a rua, você vai para o seu escritório, o colégio é logo ali. Você faz boa parte da vida a pé. É difícil andar de carro. A prioridade não é carro. É meio pesadelo você andar de carro em algumas cidades. Vai andar de carro em Manhattan, né? Você não tem distância lateral, recuo lateral. Em geral, a circulação do ar se dá no meio. Barcelona, tipicamente, é assim, vários lugares são assim. A fachada é ativa. Também você não tem recuo frontal. É tudo diferente do que São Paulo faz. Agora melhorou um pouquinho na última prefeitura, mas melhorou muito pouco, né? As nossas regras, aí você quer, assim, em Londres, você derruba o Wembley, um estádio clássico, centenário, a Inglaterra foi campeã do mundo naquele estádio, você demora e constrói outro melhor. Aqui você vai mexer naquele ginásio esportivo do Ibirapuera. Quando é que ele foi usado mesmo nos últimos anos, hein? Deu aquela polêmica toda, né? Por que mesmo, hein? Aí você vê que aí você fica na dúvida se é só incompetência de quem está debatendo, não faz ideia. Não, a água vai ficar cara naquele ginásio. Gente, o ginásio não é utilizado. Ele não é prático para esportes. Ninguém usa, então o preço da água ali é infinito, porque ninguém usa. Não tem água ali, né? Ou se é demagogia da briga miúda da política. Olha, isso aqui veio de alguém que eu acho que é de direita ou de outra base de apoio, então eu não posso concordar sobre o tema. Eu vou ser contra demolir o ginásio do Ibirapuera. Aquele ginásio não serve para nada. Aquele ginásio é inútil. Ele não funciona para esportes. Qualquer lugar do mundo você destrói ginásios com facilidade, constrói outro. E faz de uma maneira arrumada. Mas vira a polêmica, porque eu quero mobilizar. Eu quero ficar... E vira sempre uma polêmica da indignação, né? Eu fico indignado porque aquela direita quer fazer ou aquela esquerda quer fazer. E tratar do tema, a gente não trata. E é um descuido com a vida das pessoas. Eu acho que tem duas áreas no Brasil que eu acho incrivelmente dolorido, com pessoas, inclusive, que se dizem de esquerda, descuidam da vida das pessoas. Uma, educação. É impressionante o nosso atraso nessa área. E outra é urbanismo. E eu acho que também tem uma questão de preferência das pessoas, né? Tipo, hoje você erguer um prédio de luxo, vamos por aqui na região do TMB, Deus me livre você ter uma fachada ativa embaixo. Você não coloca. Você faz um prédio com recuo, cheio de LED, distante, você aproveita pouco o terreno. E a gente tem algumas opções que podem ser interessantes, né? Eu não sei se as pessoas querem essa mistura social hoje, né? Acho que a gente não tem um culturamento para isso. Mas quando a gente pega, por exemplo, o centro de São Paulo, que agora está com todo esse debate de renovação aí do centro, com a sede do governo indo para lá, a gente tem um monte de prédio abandonado, um monte de prédio caindo nos pedaços, prédio de igreja, enfim, o Raul Justilores acabou de gravar um vídeo falando sobre alguns edifícios lá no centro. Por que a gente não consegue dar vida ao centro? Por que a gente não consegue utilizar aquele espaço? É uma mistura, eu acho que de incompetência técnica com muita ideologia. Tá? Então você vai gentrificar. Como assim gentrificar? Não, se você melhora uma área, o preço vai subir. Mais pessoas vão querer morar lá. Isso quer dizer que apartamentos em outros lugares, ou moradias em outros lugares, vão ficar mais vagas. Se você adensa, você vai liberar outras áreas. As pessoas são contra melhorar a área porque vai a tal gentrificação, que é das discussões mais estapafúrdias que eu já ouvi na minha vida. Não é assim que você lida. Você melhora o lugar, eventualmente pessoas vão querer mudar para lá e a área vai ficar mais valorizada. Os donos de imóveis que valiam pouco vão valer mais, as pessoas vão ganhar. Eventualmente tem pessoas que alugam imóveis lá que não vão poder alugar, mas vai ter imóvel vazio em outro lugar. E você pode ajudar com política social. Olha, essa área, né, eu fiz a melhoria do Chiado em Lisboa, eu posso fazer política social, né, e ajudar as pessoas que alugavam ali a morar melhor durante alguns anos, né, e ajudá-las financeiramente, porque a sociedade ficou mais rica, porque os impostos arrecadados são maiores.
Né? E com isso você não consegue melhorar o centro. E o centro tem vários problemas. Você tem uma área de pedestre que é muito, talvez, grande demais. Isso é uma coisa que Sim. Nova York, por exemplo, percebeu. Né? Fazer área de pedestre é muito bom. Fizeram no Times Square. Todo mundo se revoltou. As pessoas são muito avessas à mudança, à inovação. Aí teve uma revolta. Aí falou, calma, gente, a gente vai fazer. Se der errado, a gente volta. Tá? Aí deu certo. Aí depois teve áreas que eles botaram pedestre grande demais. Deu errado. Né? Tem que reconstruir. O centro está abandonado. Os prédios estão caindo. Tem lugares no Campo Elíseos, né? Que você chega ali. Eu gosto muito de São Paulo. Eu gosto muito de andar por São Paulo. Com o Raul, eu, Zena. Né? A gente anda muito por São Paulo. Eu adoro essa cidade. Mas tem lugares que tem guardas e cordas de isolamento que os prédios podem cair. Sim. Assim, que gentrificação é essa se o prédio pode cair? Ninguém está morando ali. Né? Vamos cuidar das pessoas. Né? Eu acho muito boa a ideia de levar saída do Morumbi. Vamos combinar, é um bairro que foi mal pensado. Demais. Né? Pelo menos para o bem social foi mal pensado. Sim. E levar para o centro da cidade. Os casarios são muito bonitos, estão abandonados. Acho que tem muita oportunidade ali. Agora, de novo, vamos pensar na cidade que a gente gosta, que as pessoas gostam de morar. William Wyler, que é um urbanista que eu gosto muito, dos anos 50, ele ficava tirando foto, como é que as pessoas como é que as pessoas andam, como é que elas circulam, né? Como é que elas se deslocam na cidade, para entender, a cidade é para as pessoas. A cidade não é para a alegria do urbanista que tem uma tese, a cidade não é para o carro, a cidade é para as pessoas terem um cotidiano gostoso. E nesse processo de cotidiano, de troca, de interação, é também um dos fatores que podem contribuir com a inovação, né? Você diminuindo esse afastamento populacional, garantindo mais qualidade de vida para os trabalhadores e tudo mais, e também possibilitando as trocas da vida em comunidade. Certamente. Né? Não, perfeito, é isso mesmo. E a inovação, volta e meia, ela vem quando você menos espera. Você está jantando num restaurante, pega o Porto Digital do Recife, o bairro do Recife que está sendo resgatado com um trabalho espetacular, Silvio Meira, né? Pierre Lucena, tem o César, tem tanta gente bacana ali. Né? 800 e quase 50 milhões de dólares já de faturamento, né? Acho que 17 mil pessoas trabalham ali, algo assim. Estão recuperando uma área antiga abandonada do Recife, o bairro do Recife, o bairro original do Recife. E o Silvio comenta. Eu estou num almoço aqui, de repente aparece alguém, a gente vai com um amigo meu, a gente começa a conversar, aí de repente tem um problema, a gente vai resolver. Quantos problemas os matemáticos não resolvem num cafezinho? Né? Na universidade isso é típico. Você tem a hora do cafezinho, as pessoas conversam, você almoça. A gente tem uma concepção de universidade, por exemplo, não é só do urbanismo, não. O mundo é atrapalhado. Olha a USP, olha a FRJ. Esses campos gigantescos, espalhados. Você vai na FEA, Faculdade de Economia e Administração, o que você vai encontrar? Economista, administrador e contador. Você vai ver engenheiro? Não, engenheiro está em outro lugar, está na Poli. Médico? Não, médico está em outro lugar. Mas a universidade bacana é quando o médico interage com o engenheiro, que interage com o cientista de dados, né? Aí, eventualmente, né, formações diferentes, equipes diferentes heterogêneas, diversidade de verdade. Aí você tem um problema, eu tenho uma solução de outra área. Né? Quantos matemáticos não ajudaram o Einstein, né, a resolver, né, os seus problemas, que não eram nada triviais? Né? Quantas de inovação não surge disso? Olha, o DNA não começou com um biólogo, começou com teoria da informação, que eram matemáticos, economistas e físicos. É o Turing, Schrödinger, da mecânica quântica, né? O próprio von Neumann. Né? A ideia de você ter... eu posso expressar qualquer informação numa fita suficientemente longa com poucos caracteres. No computador com 0,1. Pô, será que na vida humana também não é assim? O DNA. São 4 letrinhas. O computador tem 2. A gente tem 4. E você expressa qualquer informação se a fita for suficientemente longa. E com isso você pode descrever a pessoa. Pode gerar, né, suas características de cor de cabelo, altura, olho, por aí vai. É impressionante. Né? Mas começou... Né, é a interação. A nossa universidade, ela dificulta a interação. A nossa cidade dificulta a interação. O ideal é as pessoas... Por que você faz grandes áreas de empresas nos grandes centros? Primeiro que as pessoas, né, com muita formação querem mais informação. Elas querem teatro, elas querem cinema, elas querem livraria, querem restaurantes diferentes.
O segundo é a interação ajuda. Isso é diversidade de verdade. Pessoas que têm histórias de vida diferentes. Complementam. E onde você menos... Quando eu falo em planejamento estratégico de economia, me dá um frio na espinha. Você planeja menos, deixa um pouco o caos acontecer. Agora, eu queria pegar um ponto que você falou antes, que esse é um ponto que é um traço ruim do Brasil. A gente vê isso. Bairros que não querem metrô. Eu não quero prédio. Né? O pessoal se diz de esquerda, mas no meu grupo não, tá? Não vai construir um prédio aqui, mas cria um praça. Olha a quantidade de praças e parques que você tem nas áreas ricas de São Paulo em comparação com as áreas pobres. Sim. Então o pessoal faz um discurso de esquerda, mas na prática é uma discriminação impressionante. E eu acho tão estranho, porque isso eu acho o lado mais bacana de São Paulo. Eu moro perto do Largo da Batata, Pinheiros. Sim, eu também. Eu adoro aquela região. Você anda ali, você vê pessoas de todas as áreas de São Paulo, tem o metrô, aquela diversidade de gente, aquela confusão, o barulho dos bares, aquela cidade viva. Eu adoro a Paulista no domingo. Né? As pessoas diferentes. Né? Aquilo me dá uma alegria de morar em São Paulo imensa. Né? Eu gosto de passear por São Paulo, eu gosto da Igreja da Penha. Eu fui lá, 20 quilômetros daqui, na Zona Norte, na Zona Leste, na Zona Sul. Né? A diversidade de São Paulo é única. Para mim é um presente. Né? Por que as pessoas não querem essa diversidade perto das suas casas? Para mim reflete um preconceito que eu achei que deveria ter desaparecido há muito tempo. Eu acho que essa é a grande magia de São Paulo, né? Eu estou em São Paulo há 8 anos, sou do Rio Grande do Sul, cidade pequena, interior. Lembro o primeiro dia que eu cheguei aqui em 15 de janeiro de 2017, o meu táxi me deixou num hotel na Paulista, num domingo, e eu vi tudo aquilo, e eu caminhei pela cidade, eu falei, nossa, isso aqui é a cidade pulsando, são pessoas diferentes, é todo mundo se olhando. Só que, ao mesmo tempo, a gente vê que São Paulo é uma cidade cheia de problemas urbanisticamente. Conforme o tempo foi passando, eu notei aqui todas essas mudanças. Só que, diferentemente de política econômica, por exemplo, que talvez a gente consiga, através do papel e caneta ali, fazer algumas mudanças, às vezes me parece que a gente tem que... O que a gente faz para resolver isso aqui? Tem que botar o centro abaixo, tem que quebrar, o que tem que fazer? É uma série de palavras-chave, né, argumentos de slogan, essa coisa de mobilizar a militância, que, de novo, tem a esquerda e a direita. Sim. E quando você olha, você pega o Rio de Janeiro, ou pega Porto Alegre mesmo. A parte bacana da cidade é a parte antiga. O Leblon é um bairro ótimo. A Copacabana é um bairro ótimo. Você vai para a Zona Norte, Olaria é um bairro ótimo. Todos têm características parecidas. Olaria tem mais violência. Sim. Mas você anda ali perto, né, na Zona Norte Carioca. Você tem o restaurante embaixo, a moradia em cima, as ruas, as pessoas. Olaria ainda mexe no meu coração por causa do Pixinguinha, né? Mas agora, você pega a Barra da Tijuca, é um desastre. Então, é um feudo. Você pega a cidade, ela tem que ter a mistura. Você tem que ter uma cidade que viabilize a vida a pé, que o prédio esteja na calçada, né? Sem muros, sem grades. Né? Tem a violência, é a vida. Cobra da política pública. Tá? Sem esses muros gigantescos, esses condomínios fechados. Né? Isso é a destruição da cidade. E tem um quê de intencionalidade, né? Barra da Tijuca, por exemplo, foi planejada, né? O Lúcio Costa ajudou a estragar a Barra da Tijuca, como ajudou a estragar Brasília, né? Vamos combinar assim. A ideia é você ter um setor hoteleiro sul em Brasília. Se eu estou em Brasília, num hotel, bom, ou a mulher me botou para fora de casa, ou minha casa está em reforma, mas o mais frequente é eu estar visitando Brasília e vou dormir uma noite lá. À noite, o que eu quero fazer? Eu quero passear na cidade. O que eu faço em Paris, Londres, Nova York, no Leblon ou em Copacabana? Eu desço do meu hotel, vou passear na cidade, acho um restaurante, descubro alguma coisa, eu não sou dali. Em Brasília, você desce num hotel do setor hoteleiro do sul, que você pode visitar hotel. Outro hotel. Você pode visitar vários hotéis. Mas cadê os restaurantes? Então. Mas eu não sou daqui, como é que eu vou saber para onde ir? Então. Né? E a surpresa da cidade que você vai caminhando e descobrindo coisa? Não vai rolar. Né? Eu sou muito crítico da concepção de Brasília. Né? Eu entendo que é uma coisa monumental, a gente tem esse complexo de inferioridade, tem que fazer coisas monumentais, grandes coisas, mas e entendo que quem mora em Brasília gosta muito, mas tem aquela vida de subúrbio americano. Você tem um terreno grande, você vai para o trabalho, você vai para o clube. Agora, vida de cidade, você não tem.
Sem dúvida, acho que Brasília talvez seja o maior exemplo do que não se fazer em urbanismo, né, Marcos? Tem muita coisa. Tem muita coisa. Tem várias. Mas vamos ser otimistas. Aqui no Brasil, onde que temos um bom lugar, um bom exemplo de uma boa cidade grande? Olha, eu acho que o Rio tem trechos muito bons, né, que tem essa concepção. O próprio Porto Alegre é pequena, Sim. O centro de Porto Alegre é bacana, tá? Ele está muito decadente, né? Sim, a gente cuida muito pouco do espaço urbano. Mas o centro é bacana, né? Eu visito Porto Alegre, vou lá no centro, rodo, né? Eu acho que o Recife está dando um exemplo, o bairro do Recife, né? Agora estou querendo levar moradia para lá, que eu acho que era o problema, tá? O Rio tinha que ajudar a ter moradores do centro para revitalizar o centro. Você não pode ter só comércio, não pode ter só áreas de negócio. Você tem que ter moradores e comércio, moradores e sistema financeiro, moradores e empresas, moradores e tecnologia. Né? Isso que torna a cidade viva. Né? De dia você tem, o restaurante se viabiliza porque tem muita gente trabalhando ali. À noite, no fim de semana, ele se viabiliza porque tem muitos moradores ali. A cidade está viva. Né? A Jacobs, né? Aliás, o William Wyler é um dos caras que descobre a Jacobs. Né? Melhor segurança. Você está preocupado com segurança? Não separa a moradia de comércio. Deixa ter o dentista, o médico, a escola, o botequim, a padaria, a loja de roupa. Gente morando em cima. Você vai ter muito mais gente circulando todo dia. A violência fica mais difícil. Você reduz a violência. É o contrário do que as pessoas imaginam. Acho que esse problema de desocupação do centro de São Paulo é endêmico das grandes cidades históricas principais do Brasil. Acho que a gente tem isso em Porto Alegre, em Recife, Salvador. E, particularmente, eu vejo agora um movimento de tentativa de reocupação. Isso é muito antigo. As pessoas tentam há muito tempo. O problema é que a gente tenta da maneira errada. As nossas regras de tomamento do Brasil, de restauração, são muito ruins. Era esse o ponto que eu ia chegar. São muito ruins. É quase inviável você reformar. Dá um trabalho. Assim, se você quiser se dedicar a reformar, pegar um prédio tombado e reformar, bacana. Você vai gastar anos e vai ser um pesadelo. E a gente sai tombando a larga no Brasil. A quantidade. O Ed Glazer, que foi o cara que reinventou a economia urbana na academia, né? Acho que talvez até mereça o Nobel por isso, porque ele fez foi impressionante, né? Além de outros trabalhos em outras áreas incríveis. Limita o número de tomamentos. Eu quero tomar alguma coisa e destoma outra. Né? E o número não pode ser muito grande. As áreas tombadas aqui em São Paulo, quantas viraram verdadeiros fracassos? Quantas vezes a gente não toma e o resultado é a destruição da área? Você quer preservar e tomba? Pois deu errado. Olha como é fácil recuperar um prédio. Um país burocrático. Portugal é um país hiper burocrático. Vai abrir uma empresa em Portugal, você vê que é burocracia. Né? Olha como é muito mais fácil reformar um bairro no Chiado, que é uma área histórica de Portugal, sobreviveu ao maremoto, ao incêndio, né? E compara com o centro de São Paulo. O que acontece? O centro vai andando. Os centros das cidades no Brasil, eles são cambiantes. Grande, né? Eles vão caminhando. E é tão difícil restaurar. Você abandonou o centro de São Paulo, aí você foi para Paulista, aí você abandonou a Paulista, você veio para Faria Lima, agora tem gente na Berrini. O centro vai andando. O Wall Street está no mesmo lugar desde sempre. A City de Londres está no mesmo lugar. Né? Mas por que não anda? Porque, cara, vou pegar e restaurar um prédio? Não vai dar certo. É melhor construir um prédio novo. Né? A burocracia torna aquilo quase impossível. Os processos que você pode ter são imensos. As obrigações que são impostas, obrigação, né? De novo, um comportamento burocrático a cidade, né? Quase caricatural. Né? Enfim, condena a cidade a esse processo permanente de degeneração. Sem dúvidas, Marcos. Marcos, a gente está se encaminhando aqui para o fim do podcast. Primeiro, muito obrigado. Era uma super vontade minha ter essa oportunidade de conversar sobre urbanismo, falar de alguns temas diferentes, que não só desse Brasil, porque se a gente falar só do Brasil aqui, nos tornaremos depressivos cada dia que passa. Então, a gente não queria encerrar esse podcast sem deixar um presente aqui para você. O pessoal do Instituto Cives, lá de Curitiba, um think tank que defende todos os valores da democracia, está aqui hoje com o livro Liberdade de Expressão, de Sócrates, as mídias sociais. É um apanhado muito legal do Jacob Changama, aprendi a falar o nome dele já. É um advogado dinamarquês que advoga muito, fala muito sobre o tema de liberdade de expressão. Comentei para o pessoal que a gente ia ter esse papo aqui, eles falaram, poxa, leva esse exemplar para o Marcos Lisboa, são 500 exemplares só que terão no Brasil hoje, e um deles é seu, então... Muito obrigado. Muito obrigado. Eu sou meio
radical liberdade de expressão, né? Ao contrário da visão dominante, enfim. Me preocupa muito o que está acontecendo. Tem um amigo que uma vez, não sei se é mais meu amigo, mas enfim, uma vez ele comentou: Marcos, você é liberal que nem o John Stuart Mill, né? Eu falei: isso é isso mesmo. Você é de verdade, né? Eu falei: sou de verdade. Né? Eu acho que o melhor é ter liberdade. Eu gosto muito da liberdade de expressão nos Estados Unidos. Né? E que foi um processo longo que foi construído. Acho que a primeira ruptura vem com o Oliver Wendell Holmes, em 19. Ele perde no começo. Depois o Brandeis se soma a ele. Depois vem o Pentagon Papers dos anos 60. Desculpe, vem o New York vs. Sullivan, em 64. Depois vem o Pentagon Papers na virada de 70, né? Sim. Com Black, todo mundo. Eu acho que eles construíram um espaço de liberdade que é melhor do que o que nós temos hoje. Infelizmente, os Estados Unidos também está retrocedendo um pouco agora, né? Mas obrigado. Agora, o último ponto que eu quero fazer é: no urbanismo vale o que deveria ser para qualquer política pública. Isso vale para a educação, isso vale para o engenheiro, isso vale para o economista. Começa entendendo o outro. Como é que o outro vive? O que o outro precisa? Não é o técnico que vai ter a solução genial e vai dizer para o outro como se comportar, que é o autoritarismo da nossa política pública. Né? Não é assim. Primeiro, entende as pessoas. O que aquela comunidade precisa? Com base em como as pessoas vivem, no que elas falam dos seus problemas, constrói a solução. A solução que seja mais adequada à necessidade da pessoa. Olha, o meu problema aqui é água, o meu problema aqui é transporte, é o saneamento, é cuidado com a saúde das crianças, dos idosos. A escada não é uma solução padronizada. Você falou Minha Casa Minha Vida, não é uma solução padronizada. Esquece isso. Entende como é que as pessoas vivem. E a sua prioridade tem que ser fazer a vida das pessoas melhor. Não é o que você acha que é certo. É o que, para as pessoas que estão vivenciando aquilo, vai ser mais eficaz. As nossas faculdades não são orientadas para isso. Você não olha muito para o outro. E a nossa burocracia acha que sabe o que é melhor para o outro. E não é à toa que a gente tem os problemas que a gente tem. Uma área que o Brasil funciona muito bem é a área da saúde. A área da saúde é muito diferente. O programa de atendimento às famílias é fora de série. Porque você vai lá, conhece a vida das pessoas, entende quais são os problemas. O SUS funciona bacana porque devia ser mais valorizado o SUS, né? E a tabela ser reajustada, enfim. Mas porque é o modelo de gestão que está ali que funciona, ao contrário da educação. A gente tem faculdades de medicina espetaculares, só que estão longe das engenharias. As novas tecnologias misturam imagem com saúde. Engenharias de materiais com cuidado das pessoas. Genética e dados. Né? A gente tem medicina espetacular, mas ela está longe das demais áreas. Tem tanta coisa que a gente podia fazer, mas, de novo, o olhar tem que ser sempre a empatia. Que aquela pessoa, o que ela tem a me dizer da sua qualidade de vida e como é que eu posso melhorar a qualidade de vida dela. Não é a minha concepção de sociedade do que aquela pessoa precisa. Isso é um olhar completamente diferente, mas que está muito longe da nossa academia e do urbanismo no Brasil. Que aula, hein, Vitor? Sempre muito bom te ouvir, Marcos. Muito obrigado pelo papo. É sempre prazeroso aprender contigo. Essa é uma provocação final. Se quiserem, eu falei do Gabriel Garcia Marques. Tem um livro que eu adoro. Não tem vários, né? Mas tem um que é uma delícia, você vê um mundo meio surrealista, mas muito inteligente, que é o Mestre a Margarida, do Mikhail Bulgakov. Né? Aquilo é uma delícia. Você acha que aquilo você consegue rir daquela versão do Fausto que ele cria ali, né? E daquela história muito criativa de capítulos alternados em que o protagonista aparece, sei lá, só depois de um terço do livro pronto. Mas é uma delícia aquele livro. Quando você menos espera, aparece alguém da família Buendia e tá tudo certo. Mas enfim, a literatura salva a gente, né? Tanta coisa boa na literatura. Tá bom, gente. Obrigado pelo convite. Obrigado. Aqui ficou até o final. Não esqueça de conferir o nosso fórum Caminhos da Liberdade. Muito obrigado e até a próxima.